Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o Felipe Freitas. Fala galera, quem tá falando aqui é o Bezão. E esse é o canal Gold Sports. E hoje, rapaziada, estamos trazendo pra vocês mais um álbum da Copa e vamos falar de uma seleção tradicionalíssima em Copa do Mundo, carne de pescoço, e que pode ser uma das maiores rivais do Brasil nessa Copa, falando em termos de desempenho. Porque na vida real, né, na história, é a maior rival da seleção brasileira. Ela tem essa honra. Ela tem essa honra de ser a maior rival da seleção brasileira. Argentina, nossos hermanos. Isso aí tá engasgado na nossa... A espinha tá aqui ainda. E a gente quer pegar o final da Copa e botar uns 10-0. Pois é, e essa seleção que a gente encontrou tanto aí na história das Copas, que, como o Bezão disse, tá engasgada. Ela tem muita história para ser contada, ela é bicampeã mundial. E no vídeo de hoje a gente vai tentar passar um pouquinho, né, dessa trajetória deles em Copa do Mundo. Mas antes eu quero pedir para você deixar o seu like, para comentar aqui também o que você acha, o que você acha que a Argentina vai arrumar nessa Copa do Mundo, se eles vão longe, se eles não vão conseguir ir longe. Enfim, deixa o seu comentário aí, compartilha esse vídeo e se inscreve. Também segue a gente nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no Twitter e no TikTok. E também lá na roxinha, @canal Gold Sports, beleza? E agora que o recado tá dado, vamos falar aí dos hermanos. A primeira Copa que a Argentina jogou em sua história foi justamente a de 1930, que é a primeira Copa da história disputada no Uruguai. E logo ali na fase de grupos, né, lembrando que tinham regulamentos diferentes, né, ela deixou para trás Chile, França e México, passando em primeiro, o que lhe deu ali a chance de jogar as semifinais da Copa. A Copa era bem menor do que é hoje em dia, então ela já caiu direto na semi, e a semi foi disputada contra os Estados Unidos. Pois é a melhor campanha de um país que não é da Conmebol ou da UEFA da história da Copa do Mundo. Nenhuma outra confederação chegou tão longe quanto os Estados Unidos nessa Copa. E os argentinos não tomaram nem um pouco de conhecimento dos americanos e aplicaram uma sonora goleada de 6-1, se classificando para jogar a final da Copa contra o Uruguai, que também vinha de uma goleada de 6-1. Contudo, como o Uruguai jogava em casa com o apoio de sua torcida, os argentinos acabaram sendo derrotados por 4-2 na final e o Uruguai se sagrou o primeiro campeão mundial da história das Copas. Vai ser interessante falar o nome da Copa do Uruguai, que ele ganhou as duas Copas em cima dos maiores rivais dele, né? Que é o Brasil e a Argentina. Exatamente. Enfim. E os caras serem o primeiro campeão no mundo. Pô. Pois é. Então, o cartão de visita dado já pela Argentina, a primeira vice-campeã de Copas da história. Em 1934, a seleção argentina voltou a disputar a Copa do Mundo, mas dessa vez ela não conseguiu ter o mesmo desempenho que ela teve em 1930 e ela acabou sendo eliminada na primeira fase, perdendo de 3-2 para a Suécia. E aí entrou numa draga que durou ali 3 Copas, né? 38, 50 e 54, voltando apenas a disputar a Copa em 1958 e mais uma vez ela não tem um desempenho legal, ela cai de novo na fase de grupos. Ela retorna à disputa em 1962 e mais uma vez cai na primeira fase, ou seja, ela entrou numa draga desgraçada desde que teve um bom desempenho. Em 1966 a Argentina até voltou a figurar entre os melhores ali do mundo, né? Avançando de fase, deixando Suíça e Espanha pelo caminho e se classificando junto com a Alemanha Ocidental. Grave bem esse nome, a Alemanha na história da Argentina é muito importante. Só que dessa vez, eles, mais uma vez na real, né, eles não tiveram tanta sorte assim e caíram perante a Inglaterra, que viria a ser campeã daquela Copa do Mundo, e a Inglaterra também, mais na frente, se tornará uma grande rival da Argentina. Em 1974, a Argentina retornou à Copa do Mundo após ter ficado de fora da Copa de 70, que foi disputada no México. Eles até conseguiram passar de fase, mas na segunda fase virou presa fácil num grupo com o Brasil, Holanda e a Alemanha Oriental, que não era a Alemanha mais forte. A Argentina saiu eliminada sem ganhar nenhum jogo, tendo apenas um ponto do empate oriundo do jogo contra a própria Alemanha Oriental. E foram eliminados. E a gente chega ao ano de 1978, em que a Copa seria disputada em casa. E a Argentina não queria decepcionar os seus fanáticos torcedores. Na primeira fase, ela passa em segundo no grupo atrás da Itália. Ela cai em um grupo na segunda fase com Brasil, Polônia e Peru. E os dois países, né, os dois principais países dessa chave, Brasil e Argentina, então protagonizaram ali a disputa por quem seria o postulante ao título, né, que iria para a final. A Argentina e Brasil venceram Polônia e Peru, respectivamente, na primeira rodada. Na segunda eles se enfrentam e empatam em 0-0.
E na terceira que a gente tem o grande plot twist dessa Copa. Na última rodada, o Brasil vence a Polônia por 3-1 e abre um saldo de 5 gols positivos. E com isso, a Argentina teria que fazer um saldo maior, fazer 4 gols para conseguir se classificar para a final da Copa. Ela ia enfrentar o Peru e aí é que acontece o jogo um dos mais controversos da história da Copa, porque de uma maneira impressionante a seleção argentina enfia 6 no Peru. E aí, uns dizem que foi armada, os argentinos dizem que não. Pois é, eles nunca fazem nada, são santos. Exatamente, eles estão sempre do lado certo da história. A verdade é que eles vencem por 6-0 e se classificam para a final da Copa do Mundo e despacham o Brasil. Eles enfrentam a temida seleção holandesa de 1978 na final, empatam no tempo normal em 1-1, mas aí as estrelas argentinas brilham. Kempes e Bertoni fazem 2 gols e dão a vitória para a Argentina e o primeiro título mundial da história, em terra natal. Isso, apesar dos apesares, é absurdo, né? Você comemorar um título da Copa do Mundo no seu país. E, 48 anos depois de ir pra final de Copa, cara. Perdendo pra um dos grandes rivais e tendo o seu outro grande rival ser tricampeão, né? De forma avassaladora, né? Então, foi lavar a alma aí. A Copa de 82, onde a Argentina defendia o seu título, foi extremamente frustrante porque eles não conseguiram avançar de fase. Ali eles perderam, foram presa fácil mais uma vez pro Brasil e pra Itália. E uma das poucas vezes que a gente levou a melhor contra eles em Copa, né? Contudo, parece que Deus estava guardando algo muito bom ali para os argentinos em 1986, quando a seleção já era comandada por um nome que você deve conhecer aí, um tal de Diego Armando Maradona. Era o craque daquela seleção e ele fez valer esse status em uma das performances mais absurdas de um jogador em Copa do Mundo. Logo na primeira fase, eles passam em primeiro num grupo em que a Itália ficou em segundo e a Bulgária conseguiu se classificar em terceiro, porque naquela época os melhores terceiros colocados se classificavam para as fases finais da Copa do Mundo. E nas oitavas, eles logo encontrariam um dos seus rivais, com gosto de vingança absurdo, que era o Uruguai. E os argentinos conseguiram se classificar nesse jogo, ganhando por 1-0, com um gol marcado de Pasculli. Ele mais uma vez classificava para as quartas de final da Copa do Mundo. A Argentina encontrou um rival aí que tinha um tempero especial, a gente pode dizer assim. No longo da Copa que tivemos aqui da Inglaterra, a gente contou um pouco da história da rivalidade entre eles e a Argentina, que aconteceu devido a uma guerra iniciada em 1982 pelo controle das Ilhas Malvinas para os argentinos e Falkland para os britânicos. O confronto durou ali em torno de 2 a 3 meses e os ingleses saíram vitoriosos dessa batalha, fazendo jus à sua soberania ali à ilha até os dias de hoje. Então, em 1986, aquele jogo que marcava as quartas de final tinha muita coisa por fora também ali, tornando aquele jogo uma verdadeira panela de pressão. E o que aconteceu? Os argentinos saíram vitoriosos desse jogo, mas não foi uma vitória qualquer, foi uma vitória com alguns requintes ali, né? Com algumas nuances, né? Para começar, o primeiro gol marcado pela Argentina foi aos 6 minutos do segundo tempo, conhecido como La Mano de Dios, que é no lance ali que a bola, numa bola dividida ali com o zagueiro da Inglaterra, a bola sobe e o Maradona pula, ganhando do goleiro inglês na disputa aérea com um soquinho na bola. Ele tira o goleiro, a bola vai pro gol, 1-0 Argentina, a arbitragem ignorou completamente que o lance havia sido irregular. Já no segundo gol, o Maradona faz talvez um dos gols mais icônicos de Copa do Mundo, conhecido como gol do século. Foi em que ele passa por 6 adversários, incluindo o goleiro, ampliando o placar, deixando a Argentina com a mão ali na semifinal. O Lineker até chegou a diminuir o jogo para os ingleses, contudo, já era a Argentina na semifinal da Copa do Mundo, eliminando mais um rival histórico. Lá na semifinal eles encontrariam uma seleção belga, que estava ali. Você acha que a Bélgica só tem uma geração boa? Não, a Bélgica também teve outras gerações boas e uma delas chegou na semifinal. Contudo, eles não foram nem um pouco páreos para a Argentina, né? Maradona meteu mais 2 gols, 2-0, e os birmanos confirmaram a sua vaga na final contra ninguém mais, ninguém menos do que a atual vice-campeã da época, a Alemanha Ocidental. E aí nasce mais um capítulo da rivalidade que eles vão construir, que ainda aumenta com o decorrer do tempo.
Aquela final foi extremamente disputada, a Argentina chegou a abrir 2-0, só que em 6 minutos a Alemanha empatou o jogo, com Völler e Rummenigge. Contudo, 3 minutos depois do empate alemão, Burrachaga não deixou a poeira baixar e fez o terceiro gol argentino, e aí eles conseguiram conquistar o seu segundo campeonato mundial da história. A Argentina bicampeã de 1986. E como eu disse antes de começar a comentar sobre essa Copa do Mundo em específico, aquela ali foi uma das maiores performances de um jogador de futebol em Copas, que foi a do Maradona, e isso lhe rendeu a bola de ouro daquela competição. Ele foi o melhor jogador da Copa de 1986, obviamente, né? Vice-artilheiro com 5 gols. A Argentina, depois dessa Copa de 86 maravilhosa, ela chega à Copa de 90 com altas expectativas, né? O problema foi que eles não conseguiram corresponder, porque eles quase não passaram na primeira fase. Eles ficaram em um grupo com Romênia, Camarões e União Soviética e se classificaram apenas em terceiro, se beneficiando ali do regulamento que classificava os melhores terceiros colocados. Quem ficou em primeiro foi o Camarões, a Romênia ficou em segundo e a Argentina em terceiro. Depois dessa primeira fase conturbada, eles pegam o Brasil nas oitavas de final e aí aquele gás que eles estavam faltando, né? O Canide ele faz um gol aos 35 minutos do segundo tempo e manda o Brasil de volta para casa. É uma vitória que ficou marcada para eles e uma derrota que ficou marcada para a gente por 2 motivos. Um, porque a gente não gosta de perder para a Argentina, e 2, porque eles doparam o branco. Não tem provas, mas é uma acusação infundada. Mas a gente toma como verdade isso aí. Brincadeiras à parte. A história é a seguinte, em um determinado momento que parou o jogo, é comum jogadores nos jogos de futebol beberem água dos seus adversários e vice-versa, porque, enfim, não tem porque você não ter água do seu adversário. E aí o Brasil foi lá, alguns jogadores foram beber a água, e os jogadores argentinos eles deram uma garrafa adulterada. Ninguém sabe o que tinha lá dentro. A questão é que tem até na filmagem um jogador que puxa o outro, tira a garrafa certa, errada, dá certa pro branco. E os jogadores foram dopados, eles ficaram doidões. Isso é muito bom. O jogador tá doidão no de campo. Meu Deus. Enfim, a Argentina venceu o Brasil por 1-0. A história ficou mal contada até hoje. Obviamente eles juram que a culpa não foi da água, foi do Brasil. Pois é. E, enfim, mas a verdade é que eles passaram para as quartas de final. Nas quartas de final, eles enfrentam a Iugoslávia e depois de um jogo no 0-0 no tempo normal, eles vão para a disputa de pênaltis. E aí foi um festival de erros, até o Maradona errou. Enfim, eles classificam, conseguem vencer a disputa por 3-2 e vão disputar a Itália de Roberto Baggio nas semifinais. E foi um jogo bastante interessante e disputado. O Schillaci abriu o placar para a Itália aos 17 minutos do primeiro tempo, porém o Caniggia empatou aos 22 minutos do segundo tempo e levando o jogo para a prorrogação. Mais uma vez, a vaga foi decidida nos pênaltis. A Argentina bateu todos os seus pênaltis, dessa vez ela acertou e contou com 2 erros da Itália, e aí ela passou para a final da Copa de 1990 e o sonho do tricampeonato estava ali vivo. E o adversário não podia ser melhor, porque seria uma reedição da final da Copa de 1986, que eles iriam enfrentar a Alemanha Ocidental. Então será que eles iriam conseguir o bicampeonato? Isso vai saber agora. O jogo não seria fácil, porque a Alemanha ela vinha de uma campanha muito interessante. Ela tinha tirado a fortíssima seleção da Holanda nas oitavas de final. Ela passou pela Tchecoslováquia nas quartas e eliminou a Inglaterra nas semi. Então o jogo seria mesmo disputado. E foi, até os 40 minutos do segundo tempo, estava 0-0, quando a Alemanha, comandada por Lothar Matthaus, sofreu um pênalti. E Bremer foi lá e carimbou as redes, pimba na gorduchinha, gol da Alemanha. E eles fazem então 1-0. E ali esse resultado ficou até o final do jogo. A Alemanha se consagrou campeã, a Argentina foi vice. E o sonho do tricampeonato, o sonho de se igualar ao Brasil e à Itália, que então eram os maiores vencedores da Copa do Mundo até aquele ano, foi por água abaixo e a Alemanha ganhou a Copa de 1990. Na Copa de 1994, a Argentina voltou a ter baixo desempenho em Copas.
ela até conseguiu passar para as oitavas de final, mas foi eliminada pela Romênia. Na Copa de 98, novamente o resultado ficou aquém do que se esperava. Ela consegue ali eliminar a Inglaterra nas oitavas, só que nas quartas ela acaba perdendo para a Holanda, sofrendo um gol aos 45 minutos do segundo tempo, arrematado por Dennis Bergkamp, que tem uma narração fantástica na internet. Se achei que foi um golaço, ele domina a bola aí com a ponta da chuteira, tira um zagueiro e dá um chute forte. E o narrador holandês vai à loucura com esse gol. Em 2002 a coisa ficou mais feia ainda, porque eles foram eliminados na fase de grupos e terceiro colocado não passava mais naquela época. Os classificados daquele grupo foram Suécia e Inglaterra, então, muito decepcionante por parte da Argentina. A gente chega para a Copa de 2006 e dessa vez a Argentina tinha um reforço em tanto, que era ninguém mais, ninguém menos que Lionel Messi, o rapaz novinho, ainda a gente não sabia o que ele faria no mundo do futebol, mas já sabia que ele era um talento nato. Foi uma grande esperança para a seleção argentina. E a seleção foi correspondendo, ela passou de fase, da fase de grupos, enfrentou o México nas oitavas de final, eliminou a seleção mexicana, porém, nas quartas de final, ela encontra mais uma vez com a seleção alemã. Ayala abre o placar para a seleção argentina. O problema foi que a Alemanha tinha um tal de Miroslav Klose, que empatou aos 35 do segundo tempo e levou o jogo para a prorrogação, que depois foi para os pênaltis. E aí a Argentina teve um desempenho, que eu posso dizer, ruim, né? Ruim. Isso foi ruim. Ayala e Cambiasso erraram as suas cobranças e com isso a Argentina deu adeus à Copa de 2006 e a Alemanha seguiu. E a gente chega na Copa de 2010 e a Argentina mais uma vez tem uma bela fase de grupos, passa em primeiro, pega o México de novo nas oitavas de final, passa no México, só que aí é aquela perna no sapato. E agora? Quem que ela enfrenta nas quartas de final? Nossa, aquela seleção de 2006, de 90, pois é, de novo apareceu. A Alemanha estava ali. Só que dessa vez a Alemanha estava num patamar um pouco diferente da Argentina, né? Eles tinham Messi, tudo, mas a Alemanha tinha a geração que viria a ser campeã em 2014 e que estava destruindo na Europa, estava começando a destruir na Europa, né? Os clubes, enfim, os campeonatos. E a Alemanha não tomou conhecimento nenhum, meteu um sonoro 4-0 na Argentina e aí os hermanos voltaram para casa cabisbaixos. Pois é, né, cara? A gente não ficou muito feliz, mas tudo bem. Enfim, eles voltaram para casa. Na Copa de 2014, que foi disputada em solo brasileiro, os hermanos vieram para cá empolgados, comandados ainda por Lionel Messi, que já era 4 vezes o melhor do mundo, tentando buscar talvez um título aqui, na terras tupiniquins. Seria fantástico vencer uma Copa do Mundo dentro da casa do seu maior rival. E a Argentina começou a fase de grupos, digamos que um pouco lenta ainda, né? Ela conseguiu fazer 9 pontos, foram 3 vitórias contra Irã, Bósnia e Nigéria. Contudo, todas as vitórias foram por um gol de diferença em jogos extremamente disputados. Mas isso deu direito à Argentina a jogar as oitavas de final da Copa. E lá eles encontraram a Suíça e Di Maria deu a vitória para os argentinos, 1-0 ali, magro, mas o suficiente para jogar as quartas de final contra a seleção belga, que era já uma das grandes sensações ali do futebol mundial, por ter diversos craques ali, né, que até se confirmaram depois daquela Copa de 2014. Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku, vários outros. Thibaut Courtois também, né? Sempre bom lembrar do melhor goleiro atual do mundo, né? Desculpa, Courtois, foi mal. Enfim. Mas Gonzalo Higuaín, pois é, Courtois, você tomou gol do Higuaín e em Copa do Mundo conseguiu dar a vitória, mais uma vitória muito magra da Argentina em Copa, porém o suficiente para chegar à semifinal. E aí eu lembro que eu liguei uma luz vermelha. Cara, se a gente perder para a Alemanha, a Argentina pode ser campeã do mundo. Eu fiquei desesperado, mas eu não sabia o que ainda viria. Podia ser pior. Enfim, não vamos falar disso agora. A Argentina jogaria semifinal contra a seleção holandesa, que vinha numa Copa ali fantástica, né? Eles passaram até nos pênaltis ali contra a Costa Rica, mas eles fizeram grandes jogos na fase de grupos ali, também fizeram um jogo monumental contra o México e chegavam empolgados ali para o jogo contra a Argentina. Contudo, o placar ali de 0-0 se manteve o jogo inteiro, foi um jogo bem interessante por sinal, e na prorrogação, do mesmo jeito,
disputa de pênalti mais uma vez. Só que pelo lado da Holanda, Vlaar e o craque Sneijder perderam seus pênaltis, 4-2 para a Argentina no total, e eles garantiam a vaga na final da Copa do Mundo. E na final da Copa de 2014, os argentinos finalmente tinham a chance de serem campeões em território brasileiro. E para isso não podia ser ninguém mais, ninguém menos do que Alemanha. Pois é, mais uma final entre a Argentina e a Alemanha. Era o terceiro confronto consecutivo entre as duas seleções em Copas. Cara, isso é muito absurdo. Duas seleções tão grandes se enfrentarem tantas vezes assim em Copas. E, cara, se das últimas duas vezes tinha dado seleção alemã, dessa vez ia dar de novo, obviamente, porra, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. A seleção alemã foi um jogo extremamente disputado. A Argentina teve grandes chances de ganhar aquele jogo. O Higuaín perdeu um gol patético, cara. Ele recebeu um presente do Toni Kroos e chutou pra fora, totalmente sem sentido, na frente do Neuer. Cara, é bizarro. E aí o jogo vai pra prorrogação. E num lance muito improvável também, o Mário Götze mata ali no peito e totalmente sem ângulo, chuta pro gol e o goleiro Romero aceita. A Alemanha abre o placar faltando 6 minutos para acabar a prorrogação e assim se mantém. A Alemanha salvou a gente de uma catástrofe, apesar de ter feito outra antes, né? Seria a cereja no bolo, né? Exatamente. Tomar de 7 da Alemanha e ver os argentinos serem campeões de Maracanã. Ia ser mais uma guerra mundial. Imagina a Argentina comemorando Copa aqui, depois a gente tomar de 7-1. Pô, cara, simplesmente a gente invade a Argentina se para território brasileiro hoje. Enfim, talvez o Messi jogar na seleção ia dar bom, né? Enfim. Messi Neymar. A Alemanha se sagrou campeã pela 4ª vez, a 2ª vez em cima da Argentina, e a freguesia se manteve. Então, triste para os nossos irmãos, feliz ou mais ou menos feliz pra gente, muito feliz para os alemães que massacraram a América do Sul da Copa. E depois desse resultado, o que eu posso dizer que deixou uma dor de cabeça imensa nos torcedores argentinos, eles chegam na Copa de 2018 de uma forma totalmente diferente, um ambiente interno conturbado, enfim, complicadíssimo. A Argentina perde de 3-0 para a Croácia, corre o risco de nem se classificar para a fase de mata-mata. Ela ficou dependendo de um empate ali com a Nigéria. Se ela empatasse com a Nigéria, ela não se classificava, mas deu certo, eles passaram nas oitavas de final e enfrentaram a França, que era também com uma grande seleção. Fizeram um bom jogo, chegaram a abrir 2-1, porém Pavard e Mbappé botaram ali os pingos nos i, né? E eliminaram a Argentina de uma forma bem melancólica. Eles voltaram para casa com uma vergonha e tanta, né? Pois é. Agora vamos falar um pouquinho ali da Copa América, né? Que a gente sempre cita ali as competições continentais que são importantes. E para a Argentina, muito mais ainda, porque eles são os maiores campeões da Copa América junto com o Uruguai. Para você que cresceu assim na nossa geração, ver o Brasil empilhando, né, Copas Américas ali, direto, batendo muitas vezes na Argentina. O Brasil é o terceiro só maior campeão dessa competição. O Uruguai e a Argentina tem 15 conquistas. E a primeira conquista argentina foi em 1921. A Copa América é a competição ali considerada pela FIFA, né, disputada ali, se você excluir a Olimpíada, a mais antiga de todas. E a sua última vitória em Copa América foi justamente em 2021, 100 anos depois. Foi um acidente. Pois é, né? Conquistada aqui em território nacional contra o Brasil na final. Gol do Di Maria, Renan Lodge, né? Não olhou o cara passando nas costas dele. Muito obrigado, tá, Lodge. Lembrando que essa Copa América de 2021 encerrou um hiato de 28 anos sem título dos hermanos. Eles só tinham conquistado aí Olimpíadas, que não contam como títulos oficiais para a FIFA. A Argentina também conquistou em 1992 uma Copa das Confederações, além de ter conquistado 2 finalíssimas, lá em 1992 também, e em 2002, quando venceu a Itália por um sonoro 3-0. Como eu tinha dito, são 2 medalhas de ouro nas Olimpíadas em 2004 e em 2008. O desempenho recente da seleção argentina é bem animador e com certeza está deixando eles já prontos para comemorar alguma coisa boa na Copa. Isso porque eles se classificaram em segundo nas eliminatórias da América do Sul, 11 vitórias e 6 empates, não perderam nenhum jogo. Foram campeões da Copa América em 2021, como o Felipe falou, aqui no Brasil, em cima da gente.
E na finalíssima, que é uma competição disputada pelo campeão da Copa América e o campeão da Eurocopa, eles não tomaram conhecimento nenhum da seleção italiana e venceram por 3-0, se tornando campeões da finalíssima. Pois é. Agora falando um pouco dos jogadores históricos e os jogadores atuais, quem são os melhores, quem a gente tem que ficar de olho. Vamos começar pelos históricos, por Diego Armando Maradona. Responsável pelo título de 1986 e pela final de 1990, Diego Armando Maradona é certamente um dos maiores jogadores da história do futebol, não só da Argentina. E ele é uma figura extremamente importante na história do país. Ele até virou religião, para quem não sabe. Ele virou religião ali dentro da Argentina de tão idolatrado que ele é. E também é muito idolatrado nos clubes que ele jogou ali durante sua carreira, no Barcelona, no Boca Juniors, no Argentinos Juniors e principalmente no Napoli, onde ele tirou o time de uma fila tremenda ali de títulos e hoje o estádio do Napoli é batizado em sua homenagem com o nome Diego Armando Maradona. A Argentina também não possui só o Maradona como um grande ídolo assim da nação. Em 2015 foi feita uma seleção de todos os tempos de jogadores da Argentina que eu vou passar aqui para vocês. No gol, Fidjol, vencedor da Copa de 1978. Lateral direita, Javier Zanetti, que é um pouco mais contemporâneo, né? Um grande lateral que a gente teve aí na última década. Zagueiro, Perfumo e Passarella. O Passarella é bicampeão mundial pela Argentina em 78 e 86. Na lateral esquerda, Tarantini, campeão mundial de 78. Os volantes são Brindisi e Redondo. Redondo também está um pouco mais vivo na história aí da gente, porque jogou na década de 90. E no meio, Diego Armando Maradona, talvez o maior ídolo da Argentina e um dos maiores ídolos do esporte. No ataque, Lionel Messi, que é o maior artilheiro da história da seleção argentina com 90 gols, e o jogador com mais jogos também em sua história com 664 jogos. No ataque também, Batistuta e Kempes. Kempes campeão de 1978, fazendo 2 gols na final. E destaque da seleção atual é o Lionel Messi. O cara tem 7 bolas de ouro, finalmente achou sua posição ali e parece que ele está conseguindo ajudar a seleção argentina a ter grandes jogos. Obviamente a seleção argentina tem outros grandes nomes, mas é impossível botar um destaque maior do que Lionel Messi. A gente pode até falar aqui de Maria. Sim. E outros aí que agora esqueci. Lautaro Martínez, também, Depô, Paredes, são jogadores que estão muito bem na seleção. Né? Todos estão muito abaixo do Messi, não tem jeito, e realmente o Messi é o grande nome. Agora eu vou passar os números gerais da Argentina em Copa do Mundo e na sua história em outras competições. Na Copa do Mundo foram 18 participações de 21 edições até agora, 2 títulos, 43 vitórias e 23 derrotas. Na Copa América foram 43 participações. A primeira em 1916. E foi campeão por 15 vezes, tendo sido o primeiro título em 21, como eu tinha dito, e o seu último título também em 21, separados aí por um século. Outros títulos importantes também que a seleção argentina tem no seu currículo é a Copa das Confederações de 92, as 2 medalhas de ouro em 2004 e 2008 e as 2 finalíssimas em 93 e 2002. A Argentina está no grupo junto com Polônia, México e Arábia Saudita. E beleza, onde você acha que eles vão? Primeirão também. Acho que eles vão dar trabalho nessa Copa. Eu acho que a Argentina consegue chegar até a final. Também tô achando. Eu acho que a final vai ser Brasil e Argentina. Momento de chaveamento, sem dúvida. Enfim. Então, rapaziada, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido esse álbum da Copa gigante aí da Argentina. Não esquece de deixar o seu like, de comentar, de se inscrever e compartilhar. Também segue a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no TikTok, lá no roxinho, @canal Gol de Esporte, que ajuda bastante a gente, beleza? Tamo junto e até o próximo álbum. Valeu, galera. Abraço.